Pessoal, eu queria fazer uma reflexão com você de um vídeo que já rola há muito tempo do Pablo Marçal. Então, vamos dar uma olhadinha comigo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que são homens. Vocês não precisam ser amados não, vocês só precisam ser útil. Se a pessoa não falar eu te amo, foda-se. O homem não precisa ficar ouvindo isso não. O Todd precisa. Você chupa o Todd, nossa, que gostoso, que gostoso. Não precisa. Fala só os homens agora. Fala assim, homem tem que ser útil. Então, vamos lá, acabou o dinheiro, acabou o sexo, acabou o elogio que você faz pra mulher. Pra que você serve? Responde. Qual que é a utilidade? Zero. Você não é macho. Você não tá mais atendendo os pedidos da senhora. Você não serve nem de segurança, nem de abridor de porta, nem pra nada. Qual que é a lógica de você tá aí? Tá, vamos lá. Eu quero separar esse vídeo, deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui. Eu quero separar esse vídeo em dois pontos importantes. Tá? O primeiro ponto é sobre a figura, três pontos importantes na verdade. A figura Pablo Marçal. A figura Pablo Marçal é uma das raridades que eu conheço aqui que a gente conhece aqui no Brasil, que ficou famosa pelo fato de enganar otário. Vive falando frase genérica, vendendo curso de coach, pega um texto de chat GPT, sai falando um monte de polêmica para crescer na mídia, fala coisa que não é verdade, exagera coisas, mente, cresce na mídia, vai lá, ganha dinheiro com a mídia sobre isso e aí ele vende curso para as pessoas, sem contar o passado dele, né, que vamos colocar um supostamente, né, mas nem supostamente, ele é condenado, né, ele é condenado por, se eu não me engano, salvo engano, estelionato, né, contra idosos, e aí saiu do Brasil, esperou prescrever o crime e voltou para o Brasil. Então, como pessoa, ele já não é nada admirável. Agora vamos nos restringir ao mérito do que ele falou. O Pablo Marçal, ele tem a ideia de que se o homem não é útil, ele não serve para nada. E de que o homem não precisa ser amado e não é amado. Isso é uma repetição de uma frase que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, com aquele comediante. Eu até me fugiu o nome da memória dele, mas eu vou deixar aqui na edição, para vocês verem o que é. Mas aí ele repercutiu no Brasil, porque ele viu que deu muita visualização lá, porque é isso que ele faz, ele não cria, normalmente ele copia, mesmo sendo asneira. Se você parar para usar o mesmo discurso para a realidade feminina, também acontece. O que acontece quando você tem um marido que você não cuida da casa, não faz sexo e não provê nada para ele? Você, normalmente, ele acaba tendo um amante, ele acaba te largando, na maioria dos casos, né? Não é em todos. Então, se a gente usar a regra do que a mulher também não é amada, ela precisa ser útil, isso também acontece na realidade. Então não existe essa questão de que só o homem precisa ser útil. Um relacionamento, ele precisa de utilidade para ambos os lados. O homem precisa cuidar da parte dele nas necessidades que a mulher precisa, e a mulher também precisa cuidar das partes dos homens na necessidade que ele precisa. Cada um respeitando o seu limite e cada um respeitando o seu lugar. Isso é caô, isso é para ganhar otário. Outra coisa que eu acho muito estranho é o fato dele ir numa rede, ele já é conhecido nacionalmente, então ele vai numa rede nacional, ele fala que o homem não é amado e a mulher dele fica de boa. Ela fica em silêncio, concordando que ele não é amado e para ele tá tudo bem. E não é assim que funciona. Quando você vai entrar num relacionamento, você precisa sim se relacionar em questão de casamento com alguém que você ame e que te ame de volta, com alguém que te enxergue muito mais do que só dinheiro e elogios, e com uma mulher e com um homem que enxergue muito mais do que sexo e cuidado de casa. Então o casamento ele é muito mais que isso. Eu vou colocar na edit também vários casos que acontecem no Brasil de relacionamentos que um dos parceiros acabou sofrendo algum problema durante a vida, ou muitos até antes de se casarem, e o outro companheiro começou a cuidar dessa pessoa de uma forma sem nada em troca, mostrando claramente que o amor existe. Claro que é uma raridade, mas você não pode colocar isso como padrão, porque senão daqui a pouco os homens vão pensar só, eu preciso ter dinheiro para bancar e a mulher não vai precisar amar, porque eu não sou digno de amor. O homem ele já tem esse certo problema de não falar dos seus sentimentos, das suas necessidades, e aí se você coloca isso na ideia do brasileiro, daqui a pouco ele não vai buscar mais amor, ele vai buscar somente ser útil. Né? Sem contar que isso foge da realidade. Quando a mulher perde essa utilidade dela também, na maioria dos caras,
na maioria dos casos, o cara sai fora. Então são dois pontos na conversa dele. Primeiro que a mulher também, quando perde a oportunidade, na maioria dos casos, o cara sai fora. O segundo ponto é que, não, o amor ainda existe, você não precisa, e você precisa sim ser amado. Você precisa estar dentro de um relacionamento que tem amor. Não é simples, relacionamentos são coisa para as pessoas maduras. Infelizmente, a maioria dos relacionamentos hoje não são de pessoas maduras, mas pouco a pouco a sociedade tem que alcançar esse nível. Outro ponto importante desse vídeo que mostra é uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Não importa o cargo que a pessoa exerça dentro do Estado ou na iniciativa privada. Não importa quantos cursos ela tenha feito, curso pós. Não importa se ela é um político importante, se ela é alguém famoso na internet ou é um cantor famoso. Sempre que ela falar alguma coisa, preste atenção a fundo no que ela está falando e analise. Não saia copiando, achando que isso é uma verdade. Porque de ambos os nichos que eu te falei aqui, você vai encontrar pessoas que não têm sabiedade. Sabiedade é uma coisa diferente, inteligência é uma coisa, sabiedade é outra. Então, em todas essas áreas, existem todos os padrões de pessoas que não carregam a sabiedade. Então, você vai encontrar juiz que tem opinião merda. Você vai encontrar coach de chique-chique que tem opinião merda. Você vai encontrar pessoas famosas que são ricas e vão estar divulgando tigrinho, falando asneira. Você vai encontrar políticos de todos os dois lados, que são muito famosos, idiotas. Você vai encontrar ministros, políticos falando merda e só botando merda e fazendo merda. Então, aprende a entender que não é porque essa pessoa hoje ela tem algo melhor do que o padrão de pessoas, porque 90% das pessoas do Brasil não tem nenhum desse tipo de âmbito, né? Nem é rico, nem é famoso, nem está num cargo alto, nem é um político importante. Então, não é porque essas pessoas estão nesse lugar que elas entendem mais que você de alguns assuntos. O Pablo Marçal mesmo, claramente, ele não entende quase nada de relacionamento, mas ele vive dando pitaco de relacionamento. Se as pessoas do Brasil começarem a escutar frases dessas pessoas e elas começarem a analisar a fundo, sem paixões políticas, ideológicas, vocês vão perceber que a gente é influenciado por um bando de idiota. E com isso a sociedade vai avançar muito mais rápido. No final dessa história, o brasileiro é só um bando de formigas e os manipuladores ficam chacoalhando para brigar. E não é só na política, é no futebol, é na briga sobre bets, é nos coaches de chique-chique. Então começa a analisar com mais calma o que você escuta na internet para não cair nessas conversinhas fiadas.